Muito boa noite, turma. Estamos ao vivo mais um dia, numa sexta-feira um pouco fria. Enquanto eu aguardo aí o Gabriel entrar, para a gente encerrar a nossa última live aqui do Equita Week, eu gostaria de dar um recado para vocês que ainda não seguem a gente lá no YouTube. Corre lá e se inscreva no nosso canal Equita Mais e seja muito bem-vindo. Vamos aceitar o Biel aqui. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Fala, Biel! Bom? Bom demais, e você? Também. Tamo aí. Meu áudio tá bom? Tá tudo certinho? Por enquanto tá tudo certinho. Como é que tá a Fechou. conexão aí? Tá bem, tá bem. Eu tô em Avaré hoje. Estamos aqui É, no eu casamento. fiquei, eu fiquei sabendo que você tava em Avaré aí, me contaram, falaram pra mim que você já tava, quis fazer a live mais cedo, que hoje à noite tem. Hoje tem um pouquinho. Bom demais. Eu Cara, encontrei com o Renan aqui já também. então, eu fiquei sabendo, já encontrou o Renan, todo mundo tá aí, só eu tô aqui em Bauru, mas não tem problema, já preparei meu aperitivo aqui também, ó. Tá aqui do lado, porque todo mundo merece, né? Uma sexta-feira como essa, nada melhor do que refletir sobre a semana, preparar a semana que vai entrar e Isso aí. conversar sobre o cavalo, né? Que é o mais importante de tudo. Então vamos lá. A gente está aqui no último dia do Equita Week. Estou muito feliz. Mais uma vez, obrigado aí, Biel, pela colaboração, pelos Que isso. ensinamentos, pela parceria aí. Que isso. Obrigado a você pelo convite. Lembrar de mim, lembrar da gente aqui da UC. E vamos pra cima. Como que eu não vou lembrar da Alcê, né? A Alcê que fez parte da minha história aí na época do gestão. Altas histórias do gestão para contar. É bom, né? É bom demais. E então vamos lá. Hoje a gente vai falar como controlar a emoção durante a prova, durante um concurso. A gente fala bastante do cavalo de salto, mas acho que seria legal a gente abranger também o nosso leque, né? Tentar entender um pouco também do que acontece nas outras modalidades e tudo mais. Uhum. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar aqui para a gente que a gente vai respondendo. Quem quiser comentar alguma coisa também sobre emoção, sobre dificuldade, nervosismo, etc. A gente está aqui para ajudar vocês. E para começar, eu queria que você contasse um episódio assim seu que aconteceu com você, que marcou assim na sua carreira, emocionalmente. Pode ser, não diria assim, uma coisa que te deixou nervoso e tal, mas assim, algo que te marcou mesmo emocionalmente, que foi um negócio diferenciado para você. Eu acho que não tem alguma coisa que eu possa falar que isso aqui é uma coisa que, enfim, um marco, como você quis colocar, mas tem uma coisa que acontecia muito comigo e que pode acontecer com muita gente, principalmente para quem é profissional do cavalo. Como eu comecei muito cedo a fazer prova e a montar e tudo mais, eu fui acumulando alguns títulos, alguns campeonatos e tudo mais. E agora, mais velho um pouco, quando eu estava... Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui passar dessa maré ruim dessa fase. Mas muitas vezes, quando eu ia para a prova e muito mais, me dava uma sensação e uma obrigatoriedade de ter que ganhar a prova. Porque eu já ganhei isso alguns anos atrás, porque eu já fiz isso, porque eu sei que meu cavalo é bom, eu sei que é isso. E daí você começa a se afundar sozinho, né? É que Exatamente. nem, acontece muito jogador de tênis, jogador lutador, acontece muito isso. Isso me pegava bastante um tempo atrás. Não é uma coisa que é um marco, mas é uma fase que eu passei. E Uhum. que daí você só perde prova, você só vai indo, você só vai indo pro buraco até você superar isso aí. É dureza.
Na verdade, eu acho que é um pouco da fase, né? A fase é aquela fase que a gente tá, assim, de entender que não necessariamente você precisa ganhar, mas você precisa dar o seu melhor, estar bem com o seu cavalo, fazer uma boa prova, uma boa pista. Isso é muito mais válido do que você ir para uma prova e necessariamente ganhar a prova, né? Exatamente. E melhorou. Eu passei com essa maré ruim quando eu comecei a levar muito cavalo novo para a prova, cavalo de salto principalmente. Então ia com um potro aqui, um potro assado. E, obviamente, quando você está com o potro no começo, você não vai para ganhar a prova, né? Você vai para pistar o potro, para fazer uma pista limpa, para tentar arriscar uma curva aqui. Então, acaba que não tem obrigatoriedade nenhuma de ganhar, né? Então, foi isso Nenhuma, que me ajudou. ainda mais com o potro. Cara, eu vou te falar uma coisa. Uma das perguntas que mandaram pra gente lá no Instagram foi exatamente esse negócio. Eu até ia fazer ela mais pra frente, mas como a gente tocou no assunto, tipo assim, pra você, qual que é o melhor jeito de manter você e o cavalo calmo? Ela falou assim, principalmente com o cavalo novo. Então, é exatamente aquilo que você estava falando, né? Qual que é a relação? Como que a gente consegue se manter calmo para manter o cavalo calmo, principalmente com o cavalo novo que nunca fez aquilo na vida, né? Acho que o principal de tudo, tanto para cavaleiro novo, obviamente para os experientes também, e para o cavalo novo, é você ter uma segurança do seu treino em casa. Então, você ir para a prova sabendo o que você tem que fazer e sabendo que você treinou na semana passada, no mês passado, treinou todo esse período para ir para a prova, é muito importante. Obviamente, você vai com uma confiança a mais e com uma calma a mais também. Então, você com calma, você sabendo o que tem que fazer e tranquilo e concentrado, o seu cavalo pega a mesma coisa que você. Então o principal, tanto para o cavalo, tanto para o cavaleiro, é estar calmo na hora da prova, mas muito no que você fez em casa. Muito Então, treinado, né, no caso. Eu acho que não treinado em si, porque muita gente pode estar treinado, mas não preparado para aquele momento. exato. Né? Então, assim, é você ter a confiança de que em casa você está treinado e preparado para que aquilo aconteça, né? É igual a gente estava falando, não sei se eu não me engano se foi na quarta ou na segunda-feira, que a gente conversa com o cavalo meio que entende e volta para a gente quando assusta na hora da prova e tudo mais. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Você está seguro e confiante de que se acontecer qualquer coisa, você consegue puxar a atenção do seu cavalo para você. Né? E eu acho que é isso que você falou. Você citou uma frase, você vai lembrar que o cavalo ele precisa se habituar com o ambiente. Depois com Como é ele que era a mesmo, frase mesmo? confiar. Ele precisa confiar no ambiente, depois confiar nele mesmo, para depois confiar nas pessoas. Exatamente. E para Então, quem está começando. Hã? Pode falar. E para quem está começando a ir para a prova, para quem não é tão experiente, é importante ter um cavalo experiente. Porque o cavalo experiente, ele já conhece, já está habituado com o ambiente de prova, com a caixa de som, com os obstáculos diferentes, com o fosso, muitas vezes. E automaticamente ele confia nele mesmo, porque ele já conhece o ambiente, já sabe como é que funciona. E o cavaleiro inexperiente não está tão confiante, mas o cavalo, muitas vezes, passa confiança para a pessoa também. Se a pessoa está começando a ir para a prova ou não é tão experiente em prova, e o seu cavalo não está calmo, não está tranquilo, não está seguro da situação, para quem não tem experiência ou para quem está começando aí e tudo mais, é mais difícil também, né? Então, para quem está começando, ter um cavalo muito experiente é bom. Aquela velha frase, né? Cavaleiro novo, cavalo velho, cavalo novo. Né? Exatamente. Mas, assim, ao mesmo tempo, Biel, eu paro para analisar algumas coisas. Assim, tem muita gente que não tem dinheiro para comprar esse cavalo experiente, para comprar esse cavalo bom. Tá? Foi um pouco do que aconteceu comigo, foi um pouco de opção também, sabe? De querer um cavalo novo, uma experiência nova.
E nesse caso, como que seria a melhor maneira da gente poder lidar com a ideia de que o seu cavalo é novo, porque é o único cavalo que você consegue ter, e você é novo no esporte? Então, Vamos assim, vamos colocar... supor que a gente cai nessa situação. Tá. Eu acho que a pessoa tem que tentar encontrar, independente da idade, o cavalo mais calmo, tranquilo, não tentar achar, vamos dizer, colocar um potro que seja mais barato ou alguma coisa mais barata que não sirva para a pessoa. Então tem que ser um cavalo calmo, um cavalo tranquilo de preferência, obviamente. Tem que tentar achar um cavalo que tenha uma base bem feita, que tudo aquilo que a gente já falou. É bem difícil de achar e talvez, enfim. Talvez quase impossível de achar esse cavalo. A pessoa tem que ter um instrutor de confiança, alguém de confiança para achar esse cavalo bom. E meio que não tem jeito, a pessoa tem que, se a pessoa é inexperiente, ela tem que ir evoluindo junto com o cavalo. Ter alguém bom para orientar ela, alguém que trabalhe o cavalo bem, é o principal também, uma das coisas principais, para quando ela for montada, tudo certo. Obviamente que não é o cenário ideal, de que a pessoa compra um cavalo um pouco mais velho, que já é vivido, já tem bagagem e tudo mais, mas se a situação que acontece é tentar encontrar um cavalo manso, calmo, tranquilo, e passe essa confiança para ela enfim, para a pessoa, para o cavaleiro, e tentar achar um instrutor que também passe essa mesma coisa para a pessoa e para o cavalo. Então, um instrutor que monte bem, que consiga deixar o cavalo do jeito para a pessoa, calmo, tranquilo, fazendo tudo mais. Se for preciso, o instrutor pula algumas provas com ele ou salta em casa junto com a pessoa para ela ver. E o instrutor que dê confiança, dê exercícios adequados para a pessoa e tudo mais. Então, um pouco é evoluir os dois juntos, tanto o cavaleiro, tanto o cavalo. Não tem jeito. Exato. E eu acho que o negócio estava falando de instrutor e tudo mais. Não sei se foi seu pai que falou alguma vez na aula. Tipo, a gente que trabalha com cavalo, a gente lida muito mais com as pessoas do que com o próprio cavalo, né? Exato. O cavalo sempre tem um dono, você está sempre dando aula para alguém, você sempre precisa prestar conta para alguém. Então, assim, você lida muito com as pessoas. E é o que você falou, tem muita gente no mercado que consegue ensinar o cavalo, consegue fazer com que o cavalo fique bom, mas não necessariamente consegue ser um bom professor, né? Um bom instrutor, que é o que você estava falando. Eu acho que a pessoa que instrui alguém, além de você ensinar a pessoa a montar, você precisa instruir a pessoa aqui, ó, dentro da cabeça dela, entrar na mente da pessoa para que ela consiga confiar em você e entender que ela é capaz de ensinar o cavalo a fazer aquela coisa, né? Porque, tipo, eu acho que essa é a parte mais difícil do nosso trabalho. A gente mesmo se pega dando aula muitas vezes, a gente sabe o que tem que fazer, consegue sentir olhando a pessoa montando o cavalo, mas é difícil se expressar, né? Porque você sabe mas passar para a pessoa é difícil, né? É uma arte difícil da aula e tudo mais. O George Morse, ele fala que ele te ensina a fazer certas coisas, mas ele é difícil de ensinar a você sentir certas coisas. Então, é o tal do feeling. Tem muita gente que nasce com feeling, tem muita gente que consegue desenvolver o feeling, mas a pessoa ela é capaz de aprender certo movimento, tudo, mas esse desenvolvimento do feeling, sei lá, do cavalo, o cavalo tá frio, o cavalo tá rápido, o cavalo tá respondendo pouco, ela vai desenvolvendo com o tempo. E eu acho que isso tem total a ver com outro tema que a gente já pode entrar, que tem total relação com a prova. Então, quanto mais a pessoa montar em casa e fizer conjunto com o seu cavalo, ou seja, saber todas essas reações do seu cavalo, saber quando ele está frio, quando ele está quente, quando você tem que total conhecimento sobre o seu cavalo. Então, outro ponto é treinar muito em casa. Montar o seu cavalo sempre que puder, fazer vários exercícios, não só saltar, variar, fazer exercício de plano,
salta quando é para saltar, sai para fora da pista. Enfim, toda essa variação, porque vai te ajudar muito na hora da prova. Você conhecer o seu cavalo. Outra coisa, montar vários cavalos. Não ser aquela pessoa que só monta o próprio cavalo. Montar vários cavalos, porque aí você pratica e desenvolve o seu filho. Então, para você sentir mais ainda o seu próprio cavalo. Então, você monta, olha que contraditório, você monta vários cavalos para sentir mais o seu. Para fazer conjunto com o seu. Então, esse é outra dica que para quem vai para a prova e tudo mais. Isso é muito interessante, porque assim, sabe, é difícil a gente conseguir ter vários cavalos para dar para um cliente em específico. Tem várias coisas envolvidas, mas se você cair nesse tipo de situação onde você consegue praticar isso, é muito importante você conseguir praticar isso que o Biel falou, né? E só dando mais um up nesse assunto que você disse, eu acho que essa conexão que a gente gera no treinamento é muito importante. E mais importante ainda não é gerar a conexão, é você treinar a dificuldade que você teve na prova. Exato. Não é? Porque assim, minha égua ela fica muito quente quando ela vai na prova, mas eu treino ali, ó, só pacatinho, devagar, reunido. Por que você não deixa ela numa situação? Por que você não coloca ela numa situação parecida com a da prova para você saber o que fazer quando está dentro do percurso, né? E por isso que muitas vezes na hora da prova a gente deve fazer pista baixa. Se você está com um cavalo novo, um cavalo novo, no caso você compra, vamos colocar, saltar na altura que ele estava antes, salta mais baixo. Se você comprou um cavalo que está saltando 1 metro, salta 90, 80 muitas vezes, para você ver, conhecer seu cavalo e tudo mais. Para não apavorar demais na hora da prova, achando que só porque ele faz ou fazia essa altura ou tudo mais, com você ele vai ser o mesmo. Vai, baixa, a gente muitas vezes não quer pular mais alto e tudo mais, mas a gente tem que voltar, baixar para conhecer o seu cavalo, para daí você evoluir mais. É o famoso um passo para trás para 2 para frente. Eu falo mais ou menos isso, mas eu falo que é como se fosse um estilingue, né? Você dá o passo para trás para que você consiga pular 2 passos à frente. É mais ou menos a mesma coisa que você falou. Por quê? Por que isso é importante? Porque quando você salta uma altura mais baixa do que o que você está acostumado, você começa a prestar atenção em outras coisas além da altura do salto. A distância já não passa a ser um problema ou alguma coisa de tão relevância que nem numa altura mais alta. Então você pode se dar o luxo de errar, talvez uma distância, ou trabalhar essa linha de 6 lances, eu quero colocar 7 para trabalhar o meu cavalo. Então na altura mais baixa, você consegue ter essa mobilidade e essa abertura para fazer isso. Você consegue trabalhar mais o seu cavalo também. E é por isso também que uma das coisas que eu gosto muito de fazer, gosto que meus alunos façam também e tudo mais, tem umas exceções, né, dependendo da prova que você vai, dependendo das regras da prova e etc. Mas você saltar uma altura abaixo e depois entrar para competir, é muito difícil isso acontecer, né? Mas em ranking, assim, em provas menores, a gente consegue. Você consegue educar o seu cavalo para que você consiga fazer a prova que você quer fazer mais tranquila, né? E você mesmo regula mais, já entra para a segunda prova, com o seu olho mais regulado, com você já não tão nervoso quanto na outra. Você já passou aquele nervosismo no começo, o percurso você já sabe na cabeça, as distâncias você já está mais ou menos no olho, sabe ali, seu cavalo sabe, você já sabe que tem, por exemplo, um vaso que ele possa olhar ali, ou que ele olhou na outra prova. E importante em casa também, saltar mais baixo, saltar X vara no chão, para você regular a sua distância. Vara no chão, para você vir. Uma vez o Fred Amaral, para quem não conhece, o Fred é um cavaleiro de salto, deu aula para mim vários anos. A gente tava com esse papo de distância, não sei o quê, e ele falou, cara, sabe o que eu faço que me ajuda com distância? Ele falou, eu pego galopando para fora da pista, ou na pista mesmo,
O galopando tem um gravetinho no chão. Olha para o graveto e tenta achar a distância para esse graveto. Então aqui tem uma pinha no chão, tenta achar a distância para essa pinha. Você fica regulado na distância. O tempo inteiro você vai trabalhando a distância, você trabalha o seu cavalo também. Então você encurta para passar no gravetinho, alonga um pouquinho, abre o seu galope e você trabalha tanto a distância quanto o cavalo. Aí, Bruno, o que você está comendo? Cara, eu sou fit. Ô, Luiz, eu tô fit agora. Eu tô comendo um palmito, velho. Palmito picado e um queijinho gorgonzola. Porque o queijinho eu não lidero, não. Eu adoro. É mais o gorgonzola. Ó, eu vou estar aí no encontro e você pode fazer uns aperitivos pra gente sentar e tomar uma cerveja, que eu gosto. Vai ter linguiça, torresmo, tudo mais lá na Vila dos Estandes. Lá vai ter tudo lá. É sábado que eu vou estar lá, então, que é o dia bom. Viu? O que fazer quando a gente está muito nervoso na hora da prova? Tá. Eu acho que com todo mundo acontece de uma situação ou outra ficar nervoso. Então é aquilo que a gente estava falando. Lembrar de tudo que você treinou em casa, se concentrar, esquecer de tudo que está acontecendo para fora, esquecer de tudo, esquecer de todo mundo ficar. Eu gosto de ter um momento antes de entrar na pista, só eu quieto, olhando o próximo concorrente saltar, para lembrar do percurso, ver alguma coisinha que ele errou que eu posso melhorar. Então, um momento de concentração. Às vezes com o seu professor do lado, ele fala, explicando para você, falou, esse cara fez isso assim, esse assado, não faz, passa mais aqui, é melhor. Uma diquinha ou outra até antes de entrar, que daí você vai acalmando o seu ânimo e vai se concentrando e esquecendo dessa ansiedade, desse nervosismo. Então é importante se concentrar, lembrar de tudo que você treinou em casa, confiar no seu cavalo, e o seu cavalo automaticamente vai confiar em você, ir seguro e entrar para a prova. Porque quando você está concentrado, a prova passa assim, ó. Você nem lembra da prova. Exato. A prova é o mais rápido, né? Coisa de, sei lá, 1 minuto ou até menos, né? Você faz a Você prova. nem lembra da prova. Eu acho que a prova é assim. Eu acho que o caminho é bem esse que você falou mesmo. É você conseguir parar, se concentrar, pensar naquilo que você vai fazer, para você conseguir controlar a sua emoção, né? Porque, assim, a única pessoa que consegue controlar... Se você não conseguir controlar a sua emoção, fica Ninguém muito controla para difícil você. você controlar a emoção do seu cavalo. Outra coisa, deixar celular fora, deixar celular com a sua mãe que está assistindo você, deixar no seu quartinho de célula para baixo. Enfim, não ter essa distração. Já aconteceu comigo, muito desligadão, entrando na prova e tudo mais, e concentrado na prova e sem lembrar de tudo o resto. Meu celular no bolso do culote, eu pulando prova, meu pai me ligando. Aí, pô, você desconcentra total. Desconcentra total, tá vendo? Como eu tava com o potro e tudo mais, acabou que eu tenho o reloginho, eu já olhei aqui, vi que era ele, falei, não, vambora e... Enfim, mas esquece, deixa o celular para fora, tira relógio, quem tem esses relógios de smartwatch, tira, põe para fora para você ficar realmente concentrado. Se você está na pista, o negócio apita, o celular vibra, você já fica pensando em outras coisas, aí a falta vem, aí a distância você erra, aí o seu cavalo se desconcentra, seu cavalo se desconcentra porque você se desconcentra. Então, prestar atenção nessas coisas também. Problemas. Daí começam os problemas. Então, lembrar dessas coisas também. Exato. Cara, e tem uma... De fora da pista. Meu pai era para contar os lances. Mas ele tá certo. Alguém tem que avisar a gente, né? Na hora. Ele vai mais rápido, vai mais devagar, faz alguma coisa diferente. Outra coisa que meu pai sempre fala muito pra gente quando tá fazendo prova ou no treino mesmo, fala com o seu cavalo quando você tá saltando, quando você tá fazendo a competição. Então você tá numa linha, tem que voltar, ou o corpo para trás, fala com o seu cavalo. Muito importante. O seu cavalo vai escutar e vai lembrar de você, do que você treinou. E aí, às vezes a gente tem vergonha e tudo mais, mas tem que falar. Tem que imagina, eu acho que a gente até falou da comunicação com o seu cavalo. Não sei se foi na segunda-feira que a gente comentou, quando a gente estava conversando sobre a doma.
né? Uhum. Que muito desses códigos assim você faz desde a doma do trabalho de chão para quando você tá montado isso te ajudar. Então não é vergonha nenhum você falar com o seu cavalo, até porque o Uhum. cavalo entende. Entende, escuta. Se você sempre ensinou isso para ele, ele vai entender. Se você sempre ensinou isso Exatamente. para ele, ele vai entender. É. É importante E tem uma também. coisa que eu queria falar aqui, cara, isso marcou minha vida e eu nunca mais esqueci disso. Eu falo isso para todos os meus alunos, uso muito, que foi uma vez quando eu ainda fazia o curso de gestão, a gente estava lá na UC e seu vô foi dar uma palestra para gente. Uhum. Eu não, eu não sei exatamente o que o seu vô faz, eu não sei tipo, com o que ele mexe, mas ele virou para a gente e falou, numa situação meio tordoada, assim, você tem que parar e respirar. Por quê? Porque quando você respira, entra o ar, faz a oxigenação no cérebro e faz você pensar, né? Porque seu cérebro sem oxigênio, você não consegue pensar. Então, Uhum. tudo começa pela respiração. Isso marcou tanto para mim, assim, que eu nunca mais esqueci na vida. Todas as vezes que eu entro na pista, a primeira coisa que eu faço é respirar, e é respirar fundo. Aí você consegue se concentrar e seguir e tentar fazer o mais perto do perfeito possível, né? A gente Eu está acho que cada um também tem os seus métodos, enfim, para antes de entrar na pista. E conforme você vai desenvolvendo o seu. Quando entro na pista, eu dou uma apertada nos dedos e solto para dar uma relaxada e vou. Cada um tem o seu. essa O eu nunca Fred, tinha visto, não. o Fred apertava o nosso joelho toda vez que nós entrar na pista. Cada um tem o seu. Ele vinha, apertava, a gente dava uma assustada e entrava, já descontraía e já se lembrava. Então, Já ia pra mais passar esse nervoso. contraído, apertava o nervo ali do joelho, né? Ali mesmo. Bom. Cara, e o que fazer quando acontecer alguma situação não esperada? Vamos supor, meu cavalo refugou aqui, meu cavalo assustou, meu cavalo fez falta. O que a gente faz? O que você faz numa situação dessa? Primeiramente, é manter a calma. Manter a calma. Lembrar que esse tipo de situação acontece. Para quem já é profissional, é tranquilo, já sabe que isso aí é normal, é recorrente e tudo mais. É uma coisa que não, tanto por erro seu, tanto pelo cavalo aconteceu, já foi. E para quem é amador, a mesma coisa. Lembrar que isso acontece, não tem problema algum. Acontece, todo mundo já refugou, já caiu em prova, já o cavalo assustou, chutou a pista inteira. Todo mundo já aconteceu. Acontece, coisa normal. Uhum. É lembrar de manter a calma, lembrar que isso acontece, que não é uma particularidade sua. Esquecer público lá fora, esquecer que a sua mãe, que sua prima está pensando sobre o seu refúgio lá fora. Concentrar, organizar o seu cavalo, de novo. Vamos dizer, numa situação de refúgio, vamos colocar. Organizar o seu cavalo e vir de novo. E tentar achar a distância e ir de novo. Se uma situação de falta, ou enfim, normal acontece, bola para frente. Eu tinha uma mania de quando eu escutava bater, eu olhava para trás, para ver se derrubou. Esquece, já foi, olha para Já frente, foi. não perde no próximo. E lembrar de passar confiança para o seu cavalo nessas horas. Então, se mostrar seguro, calmo, tranquilo, que ele vai pegar essa mesma coisa e vai embora. Então, passar essa confiança para ele e falar, cara, a gente tá junto. Quem refugou fomos nós, não foi você. Então, vamos embora. Exatamente. Vamos para Vambora. frente. Bora para frente. E Se ele eu. assusta, lembrar daquela coisa, a mesma coisa, de passar confiança para ele, que ele vai olhar para você, vai falar, beleza, o cara aí tá calmo, se ele tá calmo, eu tô calmo, e contornar a situação e bola para frente. Porque refugou, sei lá, fez uma falta aqui, você tem mais 5 obstáculos para saltar. Tem mais um duplo, uma tríplice, super difícil. Então, bola para frente e não olhar para trás. Passar confiança pro seu cavalo, não olhar para trás e esquecer o resto. É você e o seu cavalo. Cara, e eu sou daquele time na qual
assim, lógico, ganhar é muito bom, assim, você dá o seu melhor sempre, é o que precisa, mas o erro, ele precisa acontecer. Se o erro não acontecer, você nunca vai passar para o próximo nível, você nunca vai aprender, você nunca vai saber o que precisa melhorar, você nunca vai saber qual que é a dificuldade do seu cavalo. Então, assim, Concordo. você está dentro de uma pista, está na prova, cavalo refugou, cavalo assustou, cavalo olhou para o buraco, o cavalo olhou para a plateia, não sei, qualquer tipo de situação que tirou você do controle, aquilo, na verdade, veio para te mostrar algo para você melhorar. Então, assim, o erro não é vergonhoso, a falta não é vergonhosa, o refúgio não é vergonhoso. São situações que acontecem, faz parte do nosso esporte, a gente muito mais perde do que ganha, sempre vai ser assim, com qualquer um, a não ser que você seja um cavaleiro muito excepcional e tenha, tipo, uns 20 cavalos excepcionais na sua cocheira. Mas que Né? são 5 do Brasil que você põe? E olhe lá. Exatamente. Não, Então, lembrar, assim, que a prova ela é só reflexo de tudo que você fez em casa. Então, em exato. casa, o seu cavalo assusta. Porque na prova ele não pode assustar, ele assusta na prova também. E se em casa, a hora que o seu cavalo assusta, você fica calmo, passa confiança para ele, na prova é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma Mesma coisa. coisa. E o seu- Mesma coisa com a falta também, por exemplo. Exato, exato. E o seu cavalo tem que confiar em você. É aquilo lá que a gente está falando. Passar confiança, o seu cavalo confia em você. E aí a gente entra num assunto, cara, que eu gostaria de ter um psicólogo aqui para conversar com a gente também. Como que a gente lida com a frustração depois de um percurso ruim, depois de uma coisa que não era esperada, sabe? Porque assim, todo mundo passa por isso. Sabe, todo mundo sai da pista bravo, todo mundo sai da pista desapontado, todo mundo sempre tem um dia que você queria muito ganhar, mas você não ganhou, não era o dia do seu cavalo, não era seu dia, não acordou bem. Como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho que é exatamente o que você falou. Todo mundo passa por isso, frustração e tudo mais. Mas o que a gente tem que lembrar é que sempre tem o dia de amanhã. Independente do seu carro, independente de tudo, sempre tem o amanhã. Então, foi uma merda, chutei, o cavalo chutou tudo, eu chutei, refugou, foi obstáculo e tudo mais. E sempre lembrar que tem o dia de amanhã. Tem uma passagem, duas, que aconteceu muito parecido comigo e com meu pai. A gente compete em equitação de trabalho também. E eu lá em casa, uma prova interna e tudo mais, eu fiz o ensino, o adestramento, show de bola, estava liderando a prova, fiz a maniabilidade, beleza, estava liderando a prova, tudo certo. Na velocidade, estava fazendo perfeito, tudo certo. Peguei as duas argolas no galopão. Na hora que eu coloquei a vara para fora do tambor. 60 segundos, fui penalizado. Fiquei em quinto na prova. A prova que eu estava ganhando. Era só eu ter colocado a vara dentro que eu ganhava a prova. E é grande ainda, né, o lugar onde você põe o É um negócio. tambor. É um É um tambor. tambor gigante. E eu joguei para fora. Acontece, não tem o que fazer. E aconteceu com o meu pai, umas 3 semanas atrás, exatamente uma coisa bem parecida. Ensino dele quase perfeito, aquela coisa linda, uma das melhores provas da vida do cavalo, do hip hop, para quem conhece. Maniabilidade perfeita, tudo certo. Chegou na velocidade, pegou as argolas, tudo, botou a vara no tambor errado. Em vez de pôr no tambor que era para finalizar, botou no da frente. Ele ainda conseguiu pegar um segundo lugar, para você ver o tão boa que foi a prova, mas do mesmo jeito. E o que você vai fazer? O que eu fiz e o que ele fez também, a gente não foi, obviamente, não foi combinado, não foi nada. Eu peguei, obviamente, saí da prova bravo, tudo mais, falei, puta merda, era para ter ganhado a prova, e pô, beleza. Mas eu desci do cavalo e falei, pô, o cavalo fez uma puta prova, super bom. O cavalo arrebentou, deu um show. Por erro meu, não foi. Desci, eu passei a barrigueira, falei, cara, obrigado. Parabéns.
porque foi muito bom. Por um erro meu, a gente não ganhou, mas ganhar também não é tudo, não é sempre que a gente ganha. E o meu pai fez a mesma coisa. Até hoje ele fala, pô, foi a melhor prova da vida do cavalo. O cavalo no show, um dos melhores cavalos do Brasil da modalidade, mas por erro nosso não ganhou a prova. Mas descer, agradecer o cavalo e falar, cara, muito obrigado. E a mesma coisa quando acontece a coisa ruim. Quando o cavalo erra. Porque imagina, vamos colocar que o cavalo está pensando da mesma forma que a gente pensa, racionalmente. Pô, meu, fiz a prova perfeita, tudo certo, o cara vai lá e faz isso. Ah, pelo amor de Deus. E quando o cavalo erra, é o que a gente faz. Fala, pô, fiz a prova perfeita, tudo certo, o cavalo vai me lá e assusta com o negócio. Então a gente tem que descer e falar, meu, o cavalo sempre está se esforçando. Sempre está se esforçando para fazer o bom. Então lembrar que nessas horas de frustração, o cavalo também tentou. Aliás, ele tentou muito mais do que a gente pensa e imagina. Então descer dele e falar, meu, muito obrigado. E lembrar que o cavalo não erra, ele está sempre querendo acertar. O cavalo nunca está querendo errar, ele sempre está se esforçando para acertar. Então é isso, né? Assim como a gente, né? Tipo, a gente, pô, ninguém quer entrar numa prova e sair com 5 faltas ou refugo. Então, assim, é um conjunto. Uhum. Você quer acertar, o cavalo quer acertar, mas, infelizmente, é o esporte. Não, isso em tudo, não só na prova. Você vai, sei lá, jogar bola na quarta-feira com seus amigos, você tem dia que você é um Messi, tem dia que você erra tudo. Acontece. E aí você tentou, obviamente. Então, lembrar que essas frutas. E lembrar aquilo lá que eu falei, sempre tem o dia de amanhã. Sempre tem o dia de amanhã. Então, amanhã, se essa prova não foi boa, amanhã eu vou trabalhar para fazer melhor. Amanhã eu vou. Sempre tem. Se não for amanhã, vai ser no outro, se não for outro, vai ser depois. E tem uma vida inteira para trabalhar. Eu sou um pouco diferenciado, né? Porque eu era bom demais no futebol, até por isso que eu parei de jogar e vim montar a cavalo. É melhor, né? É melhor. Eu não dava folga pro zagueiro. Biel, como que a gente controla um cavalo que tá nervoso? Imagina só, pô, isso acontece muito com o potro, né? Tipo assim, como que a gente vai controlar o potro que tá nervoso? Praticar muito em casa, porque se em casa ele está nervoso, na prova, obviamente ele vai estar nervoso. Então, concentrar, praticar em casa, treinar baixo em casa, fazer percurso que você está treinando, por exemplo, treinando, sei lá, a prova é sábado, você está treinando na quinta-feira saltando o seu cavalo. Treina baixo, não precisa saltar alto. Você pode botar o último percurso alto, por exemplo, mas o resto treina baixo. Para passar confiança pro seu cavalo e praticar essas coisas. Se ele está correndo muito, obviamente você não vai deixar para 2 dias antes da prova para corrigir isso, mas você já vem corrigindo e saltar baixo para dar confiança e te dar a possibilidade de corrigir. E na hora da prova, sempre deve ser assim, mas no nosso caso aí a gente está falando na hora da prova, é você passar essa confiança para o cavalo, passar a tranquilidade que você está do seu cavalo. Então, desde a hora que você monta, desde a hora que você escova ele, já, cara, tudo bem. Passa a escova, joga sela. Por isso que é bem legal, eu quando estou em prova, gosto de eu selar meu cavalo, eu escovar, eu fazer tudo. A grande maioria das provas que eu vou sem tratador, eu vou só eu. Então, eu gosto de ir lá escovar o cavalo, selar, e eu caminhar com ele, eu fazer tudo. Porque é o momento que você se concentra com ele se concentra em você também. Uhum. Então, você caminha antes da prova, ambienta o seu cavalo no lugar da prova. Isso é importante. Na pista, entra no paddock, dá uma volta. Se possível, entra numa pista do lado, põe ele perto onde está acontecendo, caixa de som, barulho, e deixa ele se habituar. Aí, quando você entra na pista, ele já vai estar mais habituado, e é aquilo lá que a gente falou. Aí, se habitua no lugar, se habitua, confia nele mesmo, e depois confia em você. E lembrar que a prova começa desde lá de trás. Não começa só na hora que você está ali saltando com ele. Então, aí a frase que o Renan falou. Treine em casa como se estivesse na prova e faça a prova como se estivesse treinando em casa. Exatamente, esse é o reflexo.
A Então, teoria, pro na cavalo, teoria é tudo uma beleza, né? obviamente. E para o cavalo que é muito nervoso, baixa a categoria. Põe 60 centímetros, 40 centímetros, para ele se habituar e perceber que a prova é um lugar calmo, tranquilo, que ele não precisa se apavorar. E Sim. daí, com o tempo, ele vai abaixando a energia, se acostumando e acabando. Acho que é Cara, por aí. isso é tão interessante que eu passei por uma situação parecida com essa há um tempo atrás. Eu levei meu potro pela primeira vez lá na Época Paulista. Era um É. ranking que antecedia o indoor. Então, assim, o ranking tava bombando, cheio de gente, tudo montado, telão e aquele bafafá todo. O E cavalo eu olha, virei acha pro que é Léo. um. Não, rapaz do céu, eu virei pro Léo, que é o menino que trabalha comigo. Ele é meu braço esquerdo, direito, meus pés, meu tudo. Ele é o cara. Aí, falei assim, Léozão, vamos caminhar esse cavalo todo dia, de manhã. Vamos rodar ele, vamos montar lá na pista e vamos rodar ele de novo. Vamos andar com ele 2 vezes por dia, Eu acho porque eu acho que nesse caso é mais a questão de não gastar energia. Ó, você dá uma gastadinha, dá uma andada, mas sim a questão da habituação, né? A questão da habituação. exatamente a adaptação do cavalo no lugar onde que ele não conhece, né? E Exato. ainda, para você ter uma ideia, eu montei nesse cavalo na prova de 90 centímetros. E aquele bafafá todo ali dentro e tudo, é criançada passando de frente, quase trombando em você, e o cavalo me empina, fica assim de pé. Eu falei assim, puta, é agora que eu vou pro chão, né? E são nessas horas e nessas situações que a gente vê quem realmente é um bom cavaleiro. Não por aguentar a empinada, não por aguentar os pulos, mas por se manter calmo e não querer descontar a raiva no cavalo. Nessas horas você não pode ter raiva. Você não pode ter raiva. E paciência, ter paciência nesse momento significa relevar todas essas situações, se manter calmo e falar, cara, tudo bem, vamos para frente. E vamos embora. Isso é Exatamente. importante demais. E aí é Demais. onde que a gente vê também os bons cavaleiros de cavalo novo. Eu particularmente amo. Para mim, cavalo novo, eu adoro construção da base, construção do cavalo, tudo. Essa parte é uma das partes que eu mais gosto dentro da equitação. Uhum. E assim, quando o seu cavalo está nervoso, você não pode estar nervoso de maneira alguma. Você tem que estar, tipo, tão zen, no qual, tipo, pô, se você fugar, tá tudo bem. Se você fizer falta, tá tudo bem. Se der ruim, tá tudo bem. Tipo, tá Porque, tudo bem. porque o Entendeu? seu cavalo ele E eu, sempre está tentando acertar. Ele nunca tá, nunca, ele não faz nada por maldade. Ele não faz nada. E ó, o que seu pai falou, com certeza nessa situação você se manteve calmo e depois de tudo o cavalo soltou muito, porque ele sentiu confiança em você e viu que estava tudo bem, viu que estava tudo certo. E lembrar daquilo que a gente falou, se eu não me engano, na segunda-feira, que seu cavalo está com energia aqui, você tem que estar com energia aqui. para Para os equilibrar. dois se igualarem, entrar na energia boa. Isso aí é bem importante também. E é bem importante a gente falar que isso não acontece uma vez e está resolvido. Porque, assim, a gente foi para uma prova, sei lá, há um mês atrás, foi lá em São Paulo. Aí depois, 2 semanas, 3 semanas, eu levei ele no agromem. O cavalo foi Uhum. bem melhor, saltou melhor, eu abaixei ele de categoria, como a gente conversou. Eu abaixei ele de categoria e o cavalo fluiu. Eu falei assim, beleza, o cavalo fluiu, tá top. Não sei se foi semana passada, a gente foi uma prova em Jaú. Eu falei assim, pô, vou colocar ele numa categoria de 90, tá tranquilo. O cavalo tem 4 Uhum. anos, né? Ele tá fazendo 1 metro. Fora de 90, passou tranquilo, passou bem, tudo. E aí eu falei assim, pô, o cavalo tá top, vou colocar ele na prova de 1 metro, né? Vamos testar. Era uma prova pequena, não tinha muito painel, não tinha muita coisa para ele ver. Eu entrei na prova assim, eu já senti o cavalo de uma forma diferente, sabe? Eu entrei e falei assim, putz, esse cavalo não tá igual ele estava na prova de 90, mas vamos nessa. Uhum. Teve 2 horas, eu fui eliminado, mas eu não fui eliminado por causa de refúgio, eu fui eliminado primeiro. Eu saí de uma linha,
ele bateu o pé assim, ficou bravo, começou a corcoviar, ficou nervoso, e eu tinha que fazer uma curva para trás para entrar num duplo. Eu parei o cavalo, coloquei ele totalmente ao passo. Falei assim, cara, tá tudo certo. Vamos acabar isso daqui tranquilo, tamo em casa, tá tudo certo. Peguei o galope, saltei o duplo. Quando eu tava indo pro último obstáculo, ele olhou um negócio fora da pista e falei assim, putz, eu vou ter que passar ele de novo, não vou fazer isso com ele. Fiz outro círculo, passei por lá e plim, plim, fui eliminado, porque eu fiz 2 laços, tudo. Claro. Saltei o último salto e beleza. Mas é para isso que serve as categorias cavalos de treinamento. Exatamente para isso, né? Para você poder ter essa liberdade de fazer essas coisas, né? Então você pode ir. Eu acredito, acho que você não pode fazer laço, você é eliminado igual. Mas você não tem uma competitividade, né? Você vai literalmente para treinar o seu cavalo. Uhum. E, cara, outra pergunta que a gente, assim, a pessoa escreveu assim, um cavalo sensível, mas acredito que seja aquele cavalo que olha, alguma coisa do tipo. Melhor mostrar as coisas que ele pode assustar ou passar direto por elas. E como que a gente deve mostrar essas coisas? Geralmente, com todos os cavalos, a gente tem uma... Eu, pelo menos, tenho uma coisa que eu sempre faço quando eu entro na pista. Eu já olho, independente do cavalo, se é pronto ou não. Eu olho e falo, pô, aqui tem um fosso, ali tem um vaso muito diferente. No meio da pista tem, sei lá, uma fita zebrada. Você tem, se não me engano, 60 segundos antes de passar a motocicleta e começar a pista. 45, seu. 45? Então nesses 45, eu pego no trote, paro na frente, mostro, ele olha, dou uma voltinha, paro de novo, olho. Passo onde eu acho que ele vai assustar de novo, ali no fosso, num vaso, e começa a prova. Mostro para ele primeiro. Mostro para ele. Para quando eu estiver na hora do percurso, não ser novidade para ele. Cara, você sabe, até quem me ensinou isso foi o Renan, que tá assistindo a gente aí, ele vai lembrar. E o Renan, para quem não conhece, ele é dono da Esquilicô, ele morou muito tempo na Europa e ele trabalhou lá, tipo, fez aula com o Neco e tudo mais. Ele virou para mim, Bruninho, não faz isso. Tipo assim, porque antigamente o que eu fazia? Tinha um salto aqui, né? Assustador. Eu vinha com o meu cavalo de reto, parava, mostrava o salto para ele, agradava e tudo mais, tipo, tá tudo bem, beleza. Ele falou assim, cara, uma coisa que o Neco me ensinou foi que você nunca pode vir em direção ao salto e parar o cavalo para mostrar. Por quê? Porque você está mostrando para ele que se você vier reto e parar o cavalo bem aqui, você está ensinando ele que ele vai vir reto e vai parar. Você entendeu? Então assim, pô, tem uma coisa assustadora aqui, pum, eu paro, olho e não sei, entendeu? Então assim, o que ele falou, que o Neco disse para ele e tudo mais, e que deu muito certo, que eu usei nos meus cavalos. Você passa assim, ó. Você passa mostrando, igual a gente falou, mas passa, tipo, dessa forma no salto. Porque sem você parar. não encara o salto de frente e para. Você mostra, faz o cavalo se ambientar, né? Se familiarizar com o obstáculo, porém, tipo, não reto, mas sempre passando por ele. É uma dica bacana, hein? Bem boa essa dica. Você não ensina o seu cavalo a parar, você não... Bem boa, eu não conhecia isso aí, eu vou começar a usar. Então, eu vinha, parava na frente e virava. Eu também não conhecia isso. E outra coisa que foi o Renan falou para mim também, que ele falou, e eu percebi nos vídeos que eu assistia do Ludger Berbal. Ele faz uma respiração que ele respira, e faz assim, ó. Cara, e isso é tão bom, que isso relaxa você de uma maneira que você consegue soltar o seu quadril. Porque quando você faz esse movimento com a boca, você força o seu abdômen e solta a sua coluna. Ou seja, você consegue entrar com o seu assento no cavalo. E ajuda a oxigenar o cérebro. Se você mantém a cadência, pararam, pararam, pararam,
Você vai ver que esse exercício vai ajudar a você soltar o seu quadril, se conectar muito com o seu cavalo, principalmente com quem é muito duro. A gente que trabalha com cavalo de salto vê que muita gente é duro. Vocês já são um pouco mais soltos, já montam com o estribo um pouco mais longo. Isso é uma outra coisa que ajuda a você soltar o seu quadril. Quanto mais longo o seu estribo, mais solto fica o seu quadril. Quanto mais curto o seu estribo, mais preso ali no quadril você fica. Mais difícil. Uma coisa bacana para quem tem a disponibilidade, para quem pode fazer, antes de montar, fazer para ficar alongamento, esticar a perna, abrir. A Cláudia Lechons que me passou uma vez, eu costumo fazer bastante antes de montar alguns exercícios em cima do cavalo. Então, abrir a perna, tira o pé do estribo, tenta abrir o joelho ao máximo, encostar a sua mão lá no rabo do cavalo, você monta mais fundo na sela, parece. Você entra mais em contato. Isso é bacana também, porque você fica mais relaxado também. Exatamente o que você está falando. Sim. Então, são várias coisinhas que dá para fazer que é bacana. Deu uma pergunta para a gente encerrar. Vamos tentar ser breve, que passou rápido de novo. Meu Deus do céu. Até que ponto nervosismo é bom? Acho que a gente não pode confundir nervosismo com vontade de ganhar. A gente não pode confundir. Então, acho que nervosismo nunca é bom. O nervosismo. Você sempre tem que estar calmo, centrado. Agora, a vontade de ganhar é evidente que você tem que estar, óbvio, claro. Não quer dizer que você vai entrar para ganhar, muitas vezes em cavalo novo, e não quer dizer que você vai apertar até o máximo e tudo mais. Mas você tem, obviamente, que ter vontade de ganhar. Mas o nervosismo você nunca pode ter. Porque o seu cavalo fica nervoso igual e volta para algumas coisas que a gente falou. Então, se você está nervoso, o seu cavalo vai estar nervoso. Se você está calmo e confiante, o seu cavalo vai estar calmo e confiante. Então, nervosismo eu acho que nunca é legal. Isso é interessante. Uma outra coisa que a gente pode trocar a palavra nervosismo para medo. Ou ansiedade, muitas vezes. Então, assim, mas assim, ó, eu acho que assim, o medo é um pouco diferente do a pessoa estar nervosa, né? Porque assim, se a gente for parar para raciocinar o que é o medo é o estado de espírito que o seu corpo entra para te mostrar que alguma coisa pode dar errado. Então, por exemplo, tem uma cobra aqui. Por que muita gente tem medo de cobra? Porque a cobra vai ir lá e vai te picar e você vai morrer. Né? Então, o que o medo te faz? Um medo assim, não tão medo, não muito medo. O medo faz você se concentrar mais para aquilo não dar errado. Então, assim, um pouquinho de medo, eu acho que ele é bom, né? Não digo o nervoso em si, porque o nervoso você fica tenso, você fica, tipo, você passa aquilo realmente pro seu cavalo, mas o medo, ele faz com que você se concentre mais e, de novo, aquilo que a gente falou na live toda, você consiga fazer aquilo que você treinou dentro da competição, que é o mais importante. Acho que essa questão do medo e do nervosismo enfim, é o que você falou, mas para estimular a sua concentração, né? Mas eu acho que independente de você estar com medo ou não, você tem que estar concentrado, obviamente. E é o que a gente está falando a live inteira. Lembrar que você fez em casa, trabalhar em casa. Se você cometeu um erro aqui, treinar em casa para melhorar e sempre lembrar que tem uma prova. Exato. Biel, 3 coisas para a gente encerrar a nossa live, o Equita Week, como que a gente pode controlar a nossa emoção durante a prova. 3 coisas para a gente poder pontuar aqui para fechar o assunto. Praticar muito em casa, porque se você pratica em casa, você reflete na prova. Pratica baixo, salta provas baixas, para você praticar e não ter essa ansiedade, esse nervosismo na hora da prova. Se concentrar antes da prova, ter uma concentração alta para passar a confiança e a concentração para o seu cavalo. E uma terceira coisa,
lembrar que a prova ela é o reflexo de tudo que você fez, e a prova ela não começa na hora do percurso, ela não é o percurso. A prova começa desde a hora de 4 horas da manhã, 3 horas da manhã que seja, você, no meu caso eu, ou o seu tratador, o pessoal que cuida do seu cavalo, pega o seu cavalo dentro da cocheira na sua casa e põe dentro do caminhão. A prova começa a essa hora já. Então, se possível, quem tem que fazer isso é você. Vai você, pega o seu cavalo para você já ir se alinhando com o seu cavalo e tudo mais. Leva ele na prova, escova você, sela você. Isso até no dia a dia, não só na prova. Quanto mais você criar esse relacionamento com o seu cavalo, melhor. Então, lembrar que a prova não começa só na hora do percurso. Então, caminha bastante na prova, se habitua e tudo mais. Acho que é por aí. Eu acho que é por aí também. Eu gostei desse final. 3 coisas, então, que a gente não pode deixar de fazer é praticar em casa, concentração alta para passar essa concentração e confiança para o seu cavalo. E lembrar que a prova é o reflexo de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida e na vida do seu cavalo. Exato. Aquele famoso horsemanship. O horsemanship não é a pista. Né? Que Exato. é o que vocês praticam o horsemanship método C, não sei como que vocês dizem aí na universidade. Horsemanship C, ele é basicamente isso. É aquele horsemanship que você pratica para tudo, toda hora, todo momento, em casa, em prova, no piquete, escovando, é o que acontece com o seu cavalo enquanto ele não está com você. Esse é o negócio. E uma brincadeirinha que a gente faz é o que o seu cavalo vai falar pro vizinho dele agora, essa hora que não tem ninguém na cocheira. Fala, pô, esse cara tá bacana, hein? Estamos trabalhando todo dia, tá bacana. Ou ele vai falar, pô, tá horrível, não tá legal. Isso a gente tem que lembrar. Seu cavalo tem que ter um pensamento bom sobre você. Exatamente. Bom, top demais. Biel, muito obrigado por ter aceitado aí fazer o Equita Week comigo. Para quem perguntou se vai ter mais live, hoje é a última live do Equita Week. As lives vão estar salvas aqui no Instagram do Equita Mais, lá no nosso canal do YouTube, para quem perdeu e quiser assistir, ou quiser rever, quiser parar para estudar, anotar, o que for. Muito feliz de poder tirar esse projeto do papel com você, que é uma pessoa que eu gosto muito, faz muito tempo que eu conheço sua família. Acho que a Universidade do Cavalo aí veio para mudar o cenário, e o Equita Mais veio para mudar o cenário e vai mudar o cenário do cavalo, com certeza, e a gente vai chegar com a força aí do novo. Muito forte. Então, assim, eu, você e todo mundo que for novo, que está entrando no mercado, que somos bons, precisamos de espaço e, com certeza, a gente vai conseguir fazendo o que a gente faz, né? Respeitando principalmente o cavalo, sabendo falar com as pessoas e a gente que já está no meio, não ter medo ou receio de buscar conhecimento. Nunca. Fazer clínica, entrar em, por exemplo, uma live que nem essa acontecendo com duas outras pessoas, aí entra, faz, busca conhecimento, não fica limitado a uma coisa só. Nem que você não goste, alguma coisa você pega. Alguma coisa você sempre vai aprender. Ter cabeça aberta e tudo mais. Queria agradecer a todo o pessoal que entrou aí, que entrou nesses dias, pessoal que está apoiando, mandando pergunta, mandando comentário e tudo mais. Agradecer o Bruninho também por lembrar da gente, lembrar da você, lembrar de mim, pelo convite. E vamos embora. Sempre que precisar, estamos aqui, você sabe. E para quem não conhece, lá no Centro do CL do Bruninho, show de bola, instalação boa. O Bruninho, pô, pensa, cavalo que nem a gente, monta pra caramba, tem experiência. O pai dele, mesma coisa. Então, quem aí estiver procurando algum lugar perto de Bauru, tudo mais, pode ir lá no Bruninho, que tem um selo de confiança nosso, viu? Valeu, Biel. Muito obrigado a todos que acompanharam aí o Equita Week. Esse foi mais um dia de live. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Vejo todo mundo lá no encontro, hein, de Horsemanship. Quando vai ser? Sem ser essa próxima semana? Dia 23, 24, 25 ou 22, 23, 24, não lembro.
Mas já no Então fim de tá semana bom. do dia Próxima 23. semana a gente tá lá. Fim de semana do dia 23. Então vai, Beleza? gente. Muito obrigado. Boa sexta-feira para todo mundo. Nosso tempo tá acabando. Biel, tamo Obrigado, junto. Bruninho. Tamo junto. Aproveita a varé com moderação. Obrigado. Falou, Valeu. pessoal. Obrigado. 23, 24 e Aí, 25 ó. de setembro. 23, 24 e 25, encontro Entrem. de Horsemanship lá na Alcem Sorocaba, hein? Quem puder, dá um pulo Entrem lá lá. no site ou manda um WhatsApp para você, ou liga que tá acabando os ingressos, hein? Entrem Então, logo que não vai dar tempo. corre logo, porque eu já tenho o meu, não sei você. Bom Valeu, demais. turma. Boa Valeu, noite. Bruninho. Um beijo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.